A Alemanha anuncia reforço de controlos nas fronteiras com a Polónia e a Chequia para combater a imigração clandestina. Líder da direita espanhola, Alberto Núñez Feijóo, não consegue obter apoios suficientes em primeiro voto no Parlamento para ser investido como primeiro-ministro. Mais de um terço da população arménia de Nagorno-Karabakh deixou já o enclave. A Alemanha pede observadores internacionais para a região. A Alemanha anunciou o reforço dos controlos nas fronteiras com a Polónia e a Chequia para lutar contra a imigração clandestina. A decisão foi tomada pelo governo alemão num contexto de forte subida no número de pedidos de asilo, bem como de entradas ilegais no território, estimadas em mais de 70 mil este ano. Wir müssen das grausame Geschäft der Schleuser unbedingt stoppen, denn die setzen mit maximalem Profit Menschenleben aufs Spiel. Deshalb nimmt die Bundespolizei ab sofort zusätzliche, flexible Schwerpunktkontrollen an den Schleuserrouten an den Grenzen zu Polen und Tschechien vor. Uma das principais preocupações de muitos países europeus é a rota dos Balcãs. A Eslovénia também decidiu fortalecer os controlos na fronteira a sul com a Croácia para tentar reduzir o fluxo de imigrantes clandestinos. A Polónia fez o mesmo esta terça-feira na fronteira com a Eslováquia. A falta de confiança na capacidade e vontade dos países vizinhos para combater a imigração ilegal ameaça cada vez mais as bases do Tratado de Schengen, promotor da liberdade de movimento. A Itália tem agora um centro de retenção para requerentes de asilo exclusivamente dedicado àqueles que vêm de países considerados seguros, ou seja, que não podem pedir o estatuto de refugiado. O governo italiano abriu este centro na cidade portuária de Pozzallo, na Sicília, e espera que possa ajudar a acelerar os processos de concessão de asilo. O principal objetivo do novo centro é aliviar o hotspot de Lampedusa, que se encontra muitas vezes esgotado, muito para lá da capacidade. Foi o que aconteceu na semana passada, quando a pequena ilha viu a população duplicar devido a uma vaga de migrantes que chegou em poucos dias. O hotspot chegou a ter 7.000 pessoas. A maior parte destes requerentes de asilo foram, entretanto, transferidos para outras zonas de Itália. O governo de Giorgia Meloni tem vindo a implementar várias medidas para reduzir o número de migrantes e aliviar a pressão migratória, sobretudo em Lampedusa. Sem surpresas, o líder da direita espanhola, Alberto Núñez Feijóo, não conseguiu obter apoios suficientes na votação desta quarta-feira no Parlamento, em Madrid, para ser investido como primeiro-ministro. O candidato do Partido Popular, formação mais votada nas eleições de 23 de julho, apelou ao respeito pelos eleitores. Estamos aqui, señorías, para que no se borre el resultado electoral. Estamos aquí para que no se arrincone, ni se anule, ni se silencie a mais de 8 milhões de votantes. Para além do seu partido, Feijóo só conseguiu o apoio de 33 deputados da formação da extrema-direita Vox e de 2 deputados de partidos conservadores regionais. A segunda votação na Câmara dos Deputados terá lugar na sexta-feira, mas não se espera que até lá Feijóo consiga inverter o resultado a seu favor. Um novo falhanço lançará a contagem decrescente de 2 meses antes da convocação de novas eleições legislativas. Um período que o primeiro-ministro cessante, o socialista Pedro Sánchez, aproveitará para tentar obter a confiança do Parlamento para ser reconduzido no cargo. No. Poblador Pacheco María. A crise de refugiados de Nagorno-Karabakh agrava-se e mais de 47.000 pessoas chegaram já à Arménia, provenientes do enclave no Azerbaijão. O número representa mais de um terço da população arménia na região e foi anunciado pelo governo arménio, mas não integra Ruben Vardanyan. De acordo com os meios de comunicação locais, o antigo líder arménio do enclave foi detido pelas autoridades azeris quando tentava atravessar a fronteira. A diplomacia alemã insiste na necessidade de observadores internacionais em Nagorno-Karabakh e os Estados Unidos dizem que o Azerbaijão está receptivo. President Aliyev has said there will be no further military action, and we expect him to abide by that. He has also said that he would accept an observer mission, and we would expect him to abide by that.
O Ministério da Defesa da Rússia, que mantém uma missão de paz no Azerbaijão, divulgou imagens do resgate das vítimas da explosão de terça-feira num depósito de combustíveis. O último balanço, atualizado pela Agência dos Direitos Humanos de Nagorno-Karabakh, aponta para pelo menos 68 mortos, mas há ainda mais de 100 pessoas incontactáveis após o incidente. Do lado do Azerbaijão, surgiu o anúncio de que pelo menos 192 militares e um civil perderam a vida durante a operação. Ficam em prisão preventiva os 3 homens detidos no Kosovo na sequência dos atos de violência de domingo. São suspeitos de crimes contra a ordem constitucional e a segurança da República do Kosovo. Uma informação avançada pela porta-voz do Tribunal de Pristina à agência de notícias France Presse. 2 deles foram já acusados de atos terroristas. As detenções surgem após a morte de um polícia durante uma patrulha perto da fronteira sérvia. Imagens de drone, divulgadas pelo Ministério do Interior kosovar, mostravam o cerco a um mosteiro onde se refugiaram os atacantes. 4 deles acabariam mortos, os restantes, mais de 20, continuam a monte. Pristina acusa o vice-presidente do movimento Lista Sérvia, que representa muitos sérvios no Kosovo, de ter liderado o ataque do fim de semana. Na terça-feira, num bairro de Mitrovica, no norte do Kosovo, onde vive grande parte da minoria sérvia kosovar, centenas de pessoas reuniram-se para homenagear os atiradores mortos. The general leading Ukraine's counteroffensive along the southern front line, Oleksandr Tarnavsky, promised, quote, good news from the front. But what is happening there? The Institute for the Study of War says the tactical situation in Verbovo remains unclear as Ukrainian forces continue defensive operations in western Zaporizhzhia region. The Ukrainian General Staff reported that Ukrainian forces continue defensive operations in the Melitopol direction. A Kremlin-affiliated Mil blogger claimed that Ukrainian forces reached the northern outskirts of Novoprokopivka. There it is, about 13 kilometers south of Orikhiv. Russian sources still have not directly addressed a claim from a source reportedly affiliated with the Russian airborne forces that Ukrainian forces control half of Verbovo. There it is, about 18 kilometers south of Orikhiv. The Institute for the Study of War has not observed evidence of such a Ukrainian advance. Instead, the think tank says lightly degraded elements of Russia's 42nd Motorized Rifle Division are increasingly counterattacking near Novoprokopivka, suggesting that Ukrainian counteroffensive operations may have degraded relatively more elite Russian airborne elements that were responsible for counterattacking in the area. Elements of the 42nd Motorized Rifle Division are reportedly deployed as far back as Tokmak. There it is, which is about 20 kilometers away from Novoprokopivka, continuing to suggest that Russian command has not manned the multi-echelon defense in southern Ukraine in depth. Apesar do impacto das sanções ocidentais, a economia russa deve crescer este ano, segundo as previsões do Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento, que revê assim em alta a anterior previsão que apontava para uma queda. Em maio, o banco previa uma descida de 1,5% no PIB russo, agora diz que a economia russa vai crescer o mesmo valor. O BERD, fundado para ajudar os países da ex-União Soviética a adaptarem-se aos mercados livres, afirma que as receitas da Rússia foram impulsionadas pelos elevados preços do petróleo e pelas novas oportunidades de exportação para a China, Índia e países da Ásia Central. O banco esperava que a limitação do preço do petróleo no âmbito das sanções tivesse um impacto negativo maior. A Rússia tem procurado reforçar os laços comerciais com a China, a Índia e outras nações não alinhadas para apoiar a economia afetada pelas sanções. A Ucrânia decidiu boicotar as provas juvenis da UEFA, respondendo assim à decisão do Organismo de Futebol Europeu
de voltar a admitir as equipas russas nestes torneios. A UEFA suspendeu a participação de equipas russas em todas as competições na sequência da invasão da Ucrânia em larga escala em fevereiro do ano passado, mas agora voltou atrás. Mesmo se mantém a proibição para as equipas séniores, as equipas das camadas juvenis vão poder participar. A UEFA justifica com o argumento de que as crianças não têm de pagar pelas guerras causadas pelos adultos. A Federação Ucraniana de Futebol não pensa assim e reagiu com um comunicado em que condena a decisão da UEFA e diz que as equipas ucranianas não vão participar em nenhuma competição em que entrem também equipas russas. As federações da Polónia e de Inglaterra seguiram a mesma linha e dizem que as equipas desses países não vão entrar em campo contra equipas russas. Google addicted not only on Google search, but even on Google Maps, right? We have outsourced our brains. I'm still surprised that I haven't fallen off a cliff yet, because I blindly follow Google Maps wherever it takes me. Em 25 anos de existência, a Google tornou-se num dos mais influentes gigantes da internet. O seu motor de busca ocupa indiscutivelmente o primeiro lugar e é o site mais visitado em todo o mundo. O sistema operativo Android é o mais usado em tablets e telefones móveis. A política de dominância da Google levanta questões sérias entre as autoridades anti-monopólio, mas até ao momento as tentativas para controlar o gigante tecnológico são complicadas pelos procedimentos burocráticos. The ones that say that antitrust has come, in the game too late and it has done too little, that, for companies like Google, it's good to wait, to drag the process, and in the way that, there's going to be roadkill, as one tech executive once put it, and it's just part of this narrative of benefiting the incumbents like Google. A chamada Lei dos Mercados Digitais constitui uma tentativa da União Europeia para limitar a influência dos gigantes da tecnologia, reduzindo pelo menos a capacidade das empresas para promover os seus próprios serviços nas suas plataformas. Mas a forma como as restrições vão funcionar e o seu verdadeiro alcance ainda estão por apurar.